Você que tem aprendido conosco sobre a graça de Jesus, retribua se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos e receba graça sobre graça na tua vida, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que conhece ao Senhor e que ouve a voz de Deus. A palavra de Deus diz assim, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Glórias ao único, ao verdadeiro, ao poderoso Deus, o nosso Senhor Jesus. Amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra traga graça e paz para a tua vida, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo, a terceira lei de Newton, um dos conceitos básicos, pilares da física, também conhecida como o princípio da ação e reação, diz assim: a toda ação corresponde uma ação contrária e de igual intensidade. Na física, meus irmãos, isso é uma realidade. Você faz pressão sobre uma superfície e ela não se move porque ela está te respondendo automaticamente com uma pressão idêntica no sentido oposto ao que você aplicou. É ação e reação. Por quê? Sem a reação, a superfície se moveria. Mas na palavra de Deus, a instrução é outra. Porque nem sempre a reação tem que ser no sentido oposto. O que, adaptando-se ao conceito físico, seria: a toda ação inadequada corresponde um perdão. Sim, meus amados, a ordem de Deus é para perdoarmos mesmo, e sempre, a tudo e a todos, sem exceção. Independentemente do agravo recebido, e tendo sido feito com boa ou má intenção, precisamos perdoar para que também sejamos perdoados. Então, meus amados, que fique claro que mesmo no âmbito espiritual, a cada ação corresponde uma ação contrária ou não, dependendo do caso. Então, a reação a uma ação inadequada é válida e recomendável, mas ela precisa conter o perdão.
E perdoar não significa necessariamente ignorar a mensagem recebida. Afinal, até mesmo uma brincadeira pode ter algum fundo de verdade. E, sem sabermos, pode até ser uma mensagem de Deus para nós. Mateus 6,14. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, muita cachaça e pouca oração. Essa frase vai permanecer durante muito tempo nas mentes de alguns brasileiros. Mas é bom que assim seja, que permaneça mesmo, para que a verdade seja revelada e esteja sempre presente também entre as pessoas do mundo. Mas cuidado, meus irmãos, brincadeiras, piadas, picardia, desrespeito, são atitudes condenáveis dentro do reino de Deus, principalmente quando provém de alguém a quem se atribui alguma autoridade episcopal. É claro que ninguém tem que permanecer carrancudo durante todo o tempo. Afinal, nós temos o mandamento de amarmos aos nossos próximos. Então, a postura sóbria e adequada, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Senhor, é a indicada. Porque reflete a imagem do nosso Deus, que não é um Deus de brincadeiras. Vejamos se alguma vez Jesus foi visto contando piadas ou escarnecendo de alguém. Alguém me mostre na Bíblia alguma passagem em que Jesus tenha brincado com qualquer pessoa. E Deus, no Antigo Testamento, alguma vez formulou alguma brincadeira com alguém? Claro que não, meus irmãos. E esses são exemplos que devemos seguir. Todos nós, criaturas de Deus, independentemente das funções que desempenhemos dentro da igreja. No trecho inicial que apresentamos, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, vemos a orientação deixada pelo Senhor para que sejamos imitadores de Deus e que procedamos como filhos amados, andando em amor, seguindo o exemplo de Jesus, que nos amou tanto que chegou a se entregar à morte por nossa causa, justamente da forma como Ele espera que procedam os seus santos. Ora, isso é o mínimo que se pode esperar de alguém que deveria ser o exemplo de cumprimento da palavra de Deus. Pois é para isso que está. Ainda mais que qualquer um de nós. Notem que no versículo 4, ainda do trecho inicial que apresentamos, meus irmãos, a palavra de Deus fala de torpezas, parvoíces, chocarrices, palavras difíceis para a nossa compreensão, já que são incomuns para os dias atuais. Mas, na Bíblia, da Nova Linguagem
traduzida para os dias de hoje, o versículo diz exatamente assim: não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Agora, meus amados, conhecendo o teor da mensagem deixada pelo Senhor, podemos afirmar que o que nós ouvimos foram apenas palavras tolas, inconvenientes, que não foram usadas para dar graças a Deus ou a quem as ouve, já que muita gente se sentiu melindrada e decepcionada com a brincadeira. Bem, meus irmãos, mas sejamos justos. Foi uma brincadeira? Sim, sabemos que foi, apesar de ter sido uma brincadeira inconveniente, tanto no aspecto bíblico quanto no aspecto natural. Mas não nos incomodemos com isso, meus irmãos. Consideremos que nós estamos sendo alertados quanto à necessidade de orarmos mais. E isso é uma necessidade, porque a ordem de Deus para nós é de que oremos sem cessar. Ocorre, meus amados, que é muito fácil apontar os erros dos outros, enquanto fechamos os olhos para os nossos próprios erros. Isso comprova, meus amados, para os que ainda vivem na ilusão de que o Senhor Papa é uma santidade, e o chamam de sua santidade o Papa, que ali está um homem comum, sujeito ao erro, como qualquer um de nós. Uma pessoa que peca, e que, como veremos mais adiante, peca muito mais do que muitos de nós, porque despreza a palavra de Deus e não cumpre com a função para a qual foi posto na liderança da igreja. O que chamam de infalível, falhou. Aquele que dizem que nunca erra, mais uma vez errou. A missão da igreja, meus irmãos, é a de ensinar a palavra de Deus e não de dar exemplos contrários aos mandamentos e ensinamentos bíblicos. E se não cumpre com essa função básica, nem deveria se chamar igreja. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Colossenses 3, 8. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. 1 de Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus amados, sejamos sábios e não pequemos nós
em decorrência do pecado de outros. A palavra de Deus diz que temos que perdoar. Então, perdoemos. Perdoemos a brincadeira. Mas perdoemos de verdade, meus irmãos. E mais do que isso, oremos por essa alma e por todas as que estão vivendo no engano, na ilusão de que estão agradando a Deus, adorando e servindo ao homem, ao invés de adorar a Deus. Mas também não fechemos os nossos olhos para a realidade. Nós não podemos esperar nada dos homens, e muito menos do mundo. A palavra de Deus é muito clara quando diz que maldito o homem que confia no homem. Não podemos, meus irmãos, nos magoar e nem mesmo nos surpreender com coisas desse tipo. Vivamos em espírito, sempre conectados ao Senhor, e as ofensas da carne não terão qualquer impacto nas nossas vidas. Afinal, Ele nos fez um bem, nos alertando da necessidade de orarmos mais e de nos dedicarmos menos aos prazeres da carne. Então, precisamos agradecer e retribuir o favor, alertando também quanto às necessidades mais emergentes da Igreja Romana, esses aspectos que estão flagrantes diante dos nossos olhos. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Meus amados, com tantos problemas para resolver na Igreja Católica, temos o seu líder se voltando para a nação onde existe o maior contingente de pessoas que conhecem e seguem a palavra de Deus em todo o mundo. O povo de Deus no Brasil. Vejam, irmãos, que segundo o censo realizado no Brasil em 2012, o último censo realizado, o número de pessoas evangélicas no Brasil cresceu 61% em 10 anos, enquanto que os católicos, que correspondiam a 86% dentre os cristãos, em 2012 caíram para 64%. E a previsão para 2022 é de que estejam abaixo dos 50%. Estima-se também, meus amados, que em 2032 o percentual de católicos no Brasil
estará abaixo do percentual de evangélicos. Esses são dados que naturalmente incomodam e preocupam a Igreja Católica, mas que correspondem a um despertamento espetacular, uma obra realizada pelo Espírito Santo de Deus, uma prova de que o Senhor está resgatando o seu povo. O Senhor está trazendo para si aqueles que sempre foram dele, justamente como ele fez comigo, provavelmente contigo também, meu amado irmão, minha amada irmã, e com tantos irmãos que, com a mão estendida do Senhor, se libertaram de todo o engano da doutrina romana e hoje vivem para Jesus, para o único Deus verdadeiro, o nosso grande Deus vivo e presente. Mas você, meu amado irmão, minha amada irmã, que ainda permanece na Igreja Católica, ouça, através da Bíblia, a voz de Deus dizendo: sai dela, povo meu. Olha, quem for povo de Deus vai sair. Apocalipse 18, 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Jeremias 29, 12. Então me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Glórias a Deus. Então, Senhor Papa, está na hora de pararmos com esse ritual de pessoas se curvando diante de ti, porque você é um ser humano. Pessoas beijando a tua mão e atribuindo a você uma santidade que não existe. Pessoas te reverenciando como se você fosse um Deus. Abandone essa altivez, seja humilde e admita para todos que você é um homem como qualquer outro, que erra como qualquer pessoa. Humilhe-se diante de Deus para que Deus te exalte. Retire essa aura da sua cabeça, porque você está roubando a glória que só pertence ao Senhor Jesus. Siga o exemplo de Pedro, o líder da igreja primitiva, que realizou tantos milagres, aquele cuja sombra curava os enfermos, aquele que ressuscitava os mortos, mas que quando Cornélio se prostrou diante dele para o adorar como se ele fosse Deus, ele o repreendeu,
se recusando terminantemente a receber a honra que só pertence ao Senhor, esclarecendo que ele também era homem e não Deus. A Bíblia nos ensina que toda a glória e toda a honra tem que ser para o Pai que está nos céus. Lucas 18, 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Atos 10, 24. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. Mateus 5, 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. 1 de Timóteo 1, 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Glórias a Deus. Então, Senhor Papa, nós queremos ver os nossos irmãos da Igreja Católica conhecendo as verdades de Deus e vivendo a palavra de Deus. Quando vamos começar a ensinar as Escrituras Sagradas, ao invés de lançar para o mundo opiniões pessoais, tomando partido em disputas políticas e sem estimular ao seu povo a leitura e o estudo bíblico? Muitos de nós que estiveram nessa congregação, como eu, por exemplo, se libertaram pela mão forte do nosso Senhor. Mas vocês precisam libertar esse povo, porque a igreja foi criada justamente para isso, para divulgar o Evangelho de Jesus. Então, quando vamos passar a cumprir com a missão delegada pelo Senhor Jesus, quando disse: ide, pregai o Evangelho? Mas tem que ser o Evangelho verdadeiro, a palavra viva do Deus vivo, e não uma palavra adulterada. Estamos sabendo, Senhor Papa, que vocês andam modificando a Bíblia, adaptando a palavra de Deus às suas conveniências, para tentar encobrir os seus erros, e que até já retiraram o trecho do livro de Êxodo
que trata da proibição de fazer e adorar imagens de escultura para poder continuar a ostentar nos seus templos e nas suas procissões imagens de santos, para que o povo as reverencie como se fossem Deus. Apocalipse 10, 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do último anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu no céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. Marcos 16, 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Êxodo 21. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Muita cachaça e pouca oração? Ora, seu Papa, pode ser que a Igreja Católica não tenha muita cachaça, mas com certeza tem muito pouca oração. A Igreja Romana, que deveria ser o exemplo de conexão permanente com o Senhor em oração, é a primeira a não orar. Na verdade, vocês não oram, mas rezam, repetindo as mesmas palavras memorizadas, algo que já foi severamente criticado por Jesus. O que o Senhor espera de nós é a abertura dos nossos corações com sinceridade perante Ele, reconhecendo os nossos erros e manifestando o nosso arrependimento. E não que façamos confissões ao Padre, uma pessoa que peca como nós e que não tem o poder de perdoar pecados. Deus deseja
que nós provemos a nossa sinceridade para com Ele. E não que demonstremos que temos boa memória e sabemos recitar frases. Ao invés de falar com o único Deus vivo e verdadeiro, que é o Senhor Jesus, o seu povo reza por todos os santos, santos que vocês próprios criaram, que canonizaram e tratam como se fossem deuses. Jesus é o único com poder para perdoar pecados. E Ele nos deixou dito em sua palavra que quando orarmos, oremos ao Pai que está nos céus. Somente a Ele. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Louvado seja o Senhor. E agora, Senhor Papa, com esse tsunami de problemas de pedofilia e homossexualismo dentro da Igreja Católica, onde está o fim do celibato? Entra Papa e sai Papa, e não vemos a libertação dos irmãos da Igreja Católica dessa proibição absurda do casamento dos seus líderes. A palavra de Deus diz que não é bom para o homem estar só. E olha aí vocês, mais uma vez, descumprindo a palavra de Deus. E de que adianta pedir desculpas à sociedade pelos casos de violência sexual cometidos pelos seus líderes e não resolver o problema na sua essência? Não cortar o mal pela raiz. Um pedido de desculpas não consegue resolver o problema, porque não devolve a vida, a paz e a dignidade de uma pessoa violentada. E tampouco impede que o problema se repita. Todos sabemos qual a origem do celibato, que é uma medida que foi criada visando evitar que a Igreja Romana tenha que dar do seu tesouro herança às esposas e filhos dos seus líderes. Todos sabemos disso. Está aí na internet para qualquer um ver. Mas aí vocês proíbem o casamento, atentando contra a natureza humana, sacrificam seus líderes, mas não conseguem conter a explosão dos casos de pedofilia e de homossexualismo. Protegem o seu tesouro, mas destroçam as vidas de crianças inocentes. Será que não existe
existe aí entre vocês nenhum sábio que possa indicar outra forma de proteger as riquezas da Igreja Romana? Será que o seu dinheiro vale mais do que a integridade das vidas dos seus fiéis e de crianças? Deus criou a mulher para o homem e o homem para a mulher, quando constatou que não é bom para o homem estar só. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Glórias a Deus por isso. 1 Coríntios 6:5. Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? E agora, diga aí, senhor Papa, até quando vão permanecer com essa mentira da proibição de comer carnes vermelhas durante a Quaresma? Isso não está na Bíblia e tampouco é uma orientação de Deus. Nós já sabemos que a Igreja Romana, desde a Idade Média, era a proprietária da maior parte dos navios pesqueiros e que na época da Quaresma, sendo verão no hemisfério norte, toda a pesca da temporada corria o risco de se estragar devido ao calor. Por isso, alguns pescados eram salgados como bacalhau, para efeito de conservação. Então surgiu a proibição de comer carne vermelha para forçar o povo a comprar os seus peixes e contabilizar grandes lucros. Mas isso é apenas um interesse comercial da Igreja Católica e nada tem a ver com a palavra de Deus. Vamos desvincular o comercial do bíblico e retirar essa proibição injustificada do meio do povo. Contrate uma consultoria de marketing para os ajudar a conseguir a venda dos seus peixes sem obrigar o povo, sem conhecimento, a consumir peixe com os preços absurdos que são praticados nessa época, justamente devido ao grande aumento da procura. Atenção, senhor Papa. O que não é de Deus não é para estar dentro da Igreja de Deus. Jesus baniu dos átrios da igreja todos os que estavam ali com interesses comerciais e deixou dito: a minha casa será chamada casa de oração. Mateus 21:12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam
e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Meus amados, ainda não acabou, senhor Papa. Quando vamos retirar a idolatria de dentro da sua igreja? Quando vamos retirar esse mal do meio do seu povo? Ainda no trecho inicial que apresentamos, vemos que a palavra de Deus nos indica que os idólatras não herdarão o reino de Deus. E sabe por quê? Porque abandonaram o Deus verdadeiro, o único Deus, aquele que os criou, para adorar e servir a falsos deuses. A palavra de Deus também nos orienta dizendo que somente o Senhor é digno de adoração e louvor. Até quando vamos permanecer com essa adoração a Maria, a Jorge e a essa infinidade de santos, provocando a ira ao Deus verdadeiro e trazendo maldição para todo o seu povo? Maria não é deusa e nem é santa e não salva ninguém, porque ela mesma se revelou como sendo uma serva do Senhor e que precisava de um Salvador. Maria ainda declarou que todas as gerações a chamariam de bem-aventurada e não de deusa. E Jorge? O que Jorge fez em prol da humanidade? Eu não sei, porque ele nem figura na Bíblia original. Dizem por aí que ele matou um dragão. Ora, meus amados, mesmo que isso seja verdade, qual a virtude de matar um dragão? Qualquer um de nós pode ir ao deserto e matar vários dragões. Eles habitam lá. E nem por isso tem que ser chamado de santo. E quanto a Jesus, que deu a própria vida por nós e venceu e encerrou na prisão aquele que nos atormenta e que deseja conduzir as nossas almas para o inferno? Onde está a honra a Ele? Por que vocês não o reverenciam? Será que você, ou qualquer líder da Igreja Católica, daria a vida pelos seus fiéis? Lucas 1, 46. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que de agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. 2 Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glórias ao nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, como diz o dito popular, não convém atirar pedras nos telhados dos outros, principalmente quando o nosso telhado é de vidro.
Eu não sei se essa mensagem vai chegar ao conhecimento do Papa ou não, mas que pelo menos chegue a todos os que ainda se dedicam à tradição da Igreja Católica, porque ainda não se dedicaram a ler a Bíblia inteira, a Bíblia original, para conhecer a verdade. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todos conhecemos a natureza e a origem dos grandes problemas da Igreja Católica, e certamente existem muitos outros mais, além dos que aqui apresentamos. Aparentemente, os seus líderes estão fechando os olhos para a realidade, para não ter que realizar as mudanças que precisam ser feitas. Agora, sem mágoa, sem ressentimentos, posicionemo-nos da forma adequada, dando o exemplo que não nos foi dado. Afinal, o Papa erra e nós também erramos. Não assumamos uma pretensa santidade. Não assumamos o erro que estamos apontando nos outros. O principal objetivo dessa mensagem, que é justamente o legado que queremos deixar aqui, é a constatação de que precisamos todos melhorar em todos os aspectos, porque sempre é possível fazer algo melhor do que estamos fazendo. E a admissão dessa realidade é a constatação de que não somos perfeitos. Contudo, temos que imitar aquele que é perfeito. Louvemos, adoremos, glorifiquemos e honremos ao nosso Senhor Jesus, porque somente Ele é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração. Mas em toda brincadeira pode haver um fundo de verdade, e nesse caso presente não podemos ignorar que a realidade é que nós precisamos orar mais, estar mais na presença do Senhor, clamar ao Senhor pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos próximos, pelos irmãos da Igreja Católica e até mesmo pela vida dos nossos inimigos. É preciso substituir o tempo utilizado em brincadeiras fúteis, em manifestações torpes, pelo tempo de oração, porque Jesus está voltando como o nosso grande Rei e Juiz, o nosso poderoso Deus, para nos resgatar deste mundo e nos devolver a vida eterna no paraíso. Muita cachaça certamente não nos diz respeito, porque somos o povo de Deus e não somos chegados ao álcool. Isso é coisa do mundo. O nosso foco está no Senhor e na vida que nos está reservada desde antes da fundação do mundo, lá nos céus. Agora, pouca oração, meus irmãos, é conosco mesmo. Não desprezemos ou minimizemos a mensagem simplesmente porque ela provém do ímpio. Meus amados, Deus usa quem Ele quiser, quando Ele quiser e da forma como Ele quiser. Recebamos de bom grado a crítica e modifiquemos a nossa maneira de nos relacionar com o Senhor.
essa é uma mensagem com o endereço certo. Pode ser você, posso ser eu. Não importa, é para todos nós. Oremos mais, dediquemos mais tempo às nossas orações e oremos por todos, inclusive pelo Papa, para que o Senhor o alcance e lhe dê a coragem de reconhecer os seus erros e voltar a sua congregação para Jesus, para o caminho, para a verdade e para a vida, para a salvação através do único, o verdadeiro, o nosso grande Deus vivo e presente, o Senhor Jesus. O nome dele é o nome que está sobre todo nome, Jesus. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para que vocês se juntem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto que irá aparecer no final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. E então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca se esqueça, meu amado irmão, minha amada irmã, independentemente da igreja que você congrega, da doutrina em que você siga, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém?